Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto pela qual nós estamos vendo assolar a nossa geração, uma geração pela qual tem desistido tão fácil das coisas, uma geração que tem ficado pelo caminho. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Já quero te pedir, fique comigo até o final desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, e eu tenho a convicção que esse vídeo chegou a você no momento certo. Nós estamos vivendo nesse século, pleno século XXI, um total discurso desconexo. Na maioria das vezes, onde se prega um discurso de amor, quando do outro lado nós vemos pessoas muito mais egoístas do que nós tínhamos há anos atrás. Nós, por meio da tecnologia, onde hoje temos tanta facilidade de, por exemplo, falar com alguém que está do outro lado do mundo, e ao mesmo tempo estamos tão distante daqueles que estão ao nosso lado. Isso se dá, meus queridos, porque as pessoas também estão ao mesmo tempo almejando tantas coisas boas, tantos sonhos. Eu quero ficar rico, eu quero conseguir uma boa família, ter uma boa condição. Só que ao mesmo tempo que vem esse desejo, se tem essa visão do futuro grandiosa, por um outro lado, logo depois, se tem um momento total de frustração, de tristeza, de angústia e de dor. Talvez você passou por um momento desses ou conhece alguém que está passando. Isso se dá na maioria das vezes, principalmente hoje, onde as pessoas estão esvaziando conceitos. Nós vivemos um tempo também onde hoje as pessoas não persistem mais em amar alguém, não persistem mais em ter um casamento, em insistir, não persistem mais em ter um relacionamento com o Criador. E isso é muito triste, porque nós estamos cada vez mais nos afastando da nossa essência. A essência pela qual Deus nos criou, para que nós pudéssemos cada vez estar mais próximos dele. E não só falando no quesito espiritual, mas para que também tivéssemos vida em abundância. Porque essa é a promessa do Pai para nós. Que Jesus veio a este mundo, se entregou numa cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E infelizmente, isso nós temos visto nos nossos dias, no nosso tempo, onde jovens, cheios de vigor, uma vida inteira pela frente, estão ficando à beira do caminho, estão desistindo, porque por um lado essa tecnologia tem promovido tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo tem promovido tantas coisas ruins. Aonde hoje a gente fala aqui que precisa se achar essa conexão, buscar essa fonte da vida que é Deus. E de um outro lado as pessoas não querem mais saber. Isso é só uma conversa, isso não tem mais sentido. A Bíblia já é um livro ultrapassado, ela precisa ser mudada. Muitas das vezes nós temos visto este discurso, mas de outro lado, quando esta pessoa, essa mesma que afirma com relação a essa verdade, entre aspas, que está na mente dela, quando ela se isola sozinha nesta vida de frustração e de tristeza, e ao mesmo tempo que ela julga que essa palavra não tem poder, ela possa refletir, que ela possa verificar que só na palavra de Deus, só por meio das palavras de vida eterna, que nós conseguiremos avançar e prosseguir na caminhada. Então talvez, se você é uma dessas pessoas, eu quero te dizer que o único caminho é Jesus. O único acesso pela qual nós devemos buscar é Cristo Jesus. Nós possamos nos conectar à fonte da vida, à palavra de Deus, pela qual Ele quer que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. E eu quero te dizer, meu querido, se você tem passado por lutas e tribulações, essas lutas, essas dificuldades, um dia terão um fim. Tanto as lutas e tribulações têm um início e têm um fim, a qual também as alegrias, elas são passageiras, elas têm um início e têm um fim. Por isso que nós temos que nos libertar de dois sentimentos que hoje têm assolado também a nossa geração. A depressão, que nada mais é do que a prisão desta pessoa no passado, com coisas que ficou para trás, a pessoa está presa, e a ansiedade, aonde ela tem uma preocupação com aquilo que vai acontecer.
nem aconteceu, mas ela tem uma preocupação do seu cérebro com essas coisas que talvez poderão acontecer e na maioria das vezes nunca irão acontecer. Busque se firmar nos conceitos primários, quando na verdade nós tínhamos uma geração passada que não desistia tão fácil, que persistia nos seus sonhos, que persistia na família. Hoje tantas famílias têm sido assoladas, onde as pessoas não persistem mais. Isso não é com relação quanto ao outro, é com relação quanto a mim mesmo. Como que está aqui dentro na minha mente? Como está o meu coração? Será que eu realmente estou vivendo uma vida limpa, com um coração puro? Ou sou uma pessoa que estou me unindo a outra, não sarada, cheia de traumas, e muitas das vezes me unindo a outra pessoa que também está cheia de traumas, de coisas que ficaram no passado? Acabam não persistindo quando Deus tem algo para nos dar maravilhoso, uma família, uma vida maravilhosa, uma vida abundante, onde nós podemos buscar Ele, nós podemos estar com Ele. Então é muito triste ver essa geração ficando no caminho, essa geração não persistindo e dizendo assim: eu não quero mais, eu quero desistir. Estão buscando o vício, a dopamina barata, que hoje a gente encontra nas redes sociais, na pornografia, encontra tão fácil aí sendo ofertada no nosso mundo de maneira barata, quando na verdade nós temos que voltar um pouquinho para trás e ver esses princípios básicos que foram abandonados. A palavra de Deus principalmente, que nos traz palavras de vida eterna para as famílias, para as nossas vidas, para a nossa cura interior. E nós precisamos permanecer, porque Deus não tem só algo para nos dar nessa vida aqui terrena, mas principalmente no céu, a promessa de vida eterna gloriosa. E é o que vai falar, meus irmãos, lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, a respeito dessas provas, dessas tentações, a qual hoje muitas pessoas têm desistido e têm ficado à beira do caminho. Diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. A vida não é essa vida aqui, no nosso plano terreno, é a vida no porvir, é a promessa gloriosa de Deus para nós no céu. Então eu quero te dizer, não desista, insista na sua família, insista nos seus sonhos, insista na sua vida. Não seja como a maioria que tem andado, como se diz assim, a passos largos para essa destruição, essa autodestruição. Eu não sei, talvez, quem sabe, o problema que você tem passado ou vivido, mas eu sei que esse vídeo chegou a você no momento certo, aonde talvez você está passando por dificuldade, pensando até em desistir da família, da sua vida, dos seus sonhos, mas eu quero te dizer, concentre-se, conecte-se à fonte da vida que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Liberte-se desses traumas e, como muitos estão fazendo, transforme-se a você mesmo e depois, por meio da sua vida, que você possa também compartilhar esse vídeo a outras pessoas que estão aí sem rumo, estão ao léu, como nós falamos, né? Sem uma direção, sem um destino certo. Como eu falei no início do vídeo, por um lado nós temos uma informação, mas por outro lado nós temos uma total desconexão, onde as pessoas na verdade estão achando que estão arrasando, mostrando as suas vidas, que muitas vezes são vidas de aparências, quando no quarto sozinha, no secreto, se sentem tristes, deprimidas e não vejam solução em nada. Então eu quero te dizer, essa luta, essa dificuldade vai ter um fim. Assim como ela teve um início, ela também vai ter um fim. Não viva no passado, não viva no presente, viva o agora, viva o hoje, que é o dia que Deus deu a você. E não só viva, agradeça, seja grato por tudo que está acontecendo na sua vida. Porque só por meio desses acontecimentos, dessa situação que Deus permitiu que viesse a acontecer na sua vida, que você vai ser vitorioso e você vai poder contar esse testemunho da vitória, que vai abençoar muitas outras vidas. Que Deus abençoe a você e a sua família. Não desista, persista, meu irmão. Eu te espero em uma nova oportunidade e, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like e compartilha essa mensagem para que possa chegar a muito mais pessoas. Deus abençoe, um grande abraço.